Então, gente, dando seguimento aqui, Alteras, né? Na aula passada eu tinha falado que Alteras modifica o valor da figura, né, em relação ao seu valor real, modifica o valor dos grupos de tempo, né? Então, só para tentar trazer uma clareza aqui maior, a que altera, eu vou usar a que altera de acordo com a minha necessidade. Exemplo, eu estou fazendo um arranjo de uma música. E aí, em um determinado tempo ali do compasso, aparecem três figuras em um tempo. Como é que eu vou escrever três figuras em um tempo, se no compasso simples, né, não existe figura de um terço? Eu até tinha falado isso na última aula, né? Eu estava me referindo especificamente ao compasso simples, obviamente. Então, por que não existe figura de um terço? Porque no compasso simples, a figura que vale um tempo é uma figura não pontuada. Então, se eu subdividir a figura não pontuada, eu vou ter o quê? Grupo de 2, grupo de 4, grupo de 8. Eu não teria grupo de um terço, né? Entre aspas, eu tenho uma limitação, digamos assim. E a QAlter ela vem para suprir essa limitação. Então, com o uso da QAlter, eu consigo fazer alguma figura valer um terço de tempo. Tá ok? Aqui eu não estou trabalhando a aplicação, estou dando só um exemplo mesmo hipotético e um tanto quanto aleatório, vamos dizer assim. Seguindo aqui, as quialtras também podem ser formadas por figura de som e de silêncio. Então, assim como na escrita normal, né, sem o uso da quialtera, onde o valor da pausa corresponde ao valor da figura, enfim, da figura de som, da mesma forma na quialtera, tá? Então, se eu modifiquei o valor de uma figura, se eu faço, por exemplo, a colcheia valer um terço de tempo, a pausa da colcheia também vai valer um terço de tempo. E é justamente o exemplo aqui aplicado. Ó. 2 por 4, sem mínimo vale um tempo, colcheia vale meio, mas eu tenho aqui a colcheia modificada. Então, aqui eu tenho aqui alter aqui no primeiro tempo e no segundo tempo. Eu tenho um grupo de um terço no primeiro tempo e um grupo de um terço no segundo tempo, né? Então, eu tenho três figuras de um terço aqui, sendo que uma delas é a pausa. Três colcheias, a primeira colcheia é som, a segunda é pausa, a terceira colcheia é som. Tá ok? Então, eu posso trabalhar juntamente, tranquilamente, figura de som e de silêncio. Segundo compasso, a mesma coisa, eu tenho três figuras de um terço. Então, tenho figura de som e figura de silêncio. Tudo colcheias. No terceiro compasso, o exemplo aqui são 6 semicolcheias em um tempo. Né? Da mesma forma, não existiria figura de um sexto de tempo no compasso simples, mas aqui a outra me permitiu que pudesse ter, né? No caso aqui, ela transformou a figura semicolcheia, que valeria um quarto nesse compasso, em um sexto, tá ok? Mais uma vez, não estou trabalhando a aplicação nesse momento. Então aqui eu tenho 6 de um sexto no primeiro tempo, e eu tenho 6 de um sexto, 6 semicolcheias no segundo tempo, e aí o segundo tempo já está dando um exemplo aqui desse tópico, que é a mistura, digamos assim, de figura de som com figura de silêncio, tá ok? Então, dentro dessas 6 semicolcheias, eu tenho duas pausas de semicolcheia. Seguindo, também podem ser constituídas por figuras diferentes, de diferentes valores, reduzindo dois ou mais valores a um. Mas, neste caso, há sempre um agrupamento subentendido, que deu origem à indicação numérica da quialtera. Bom, aqui é o seguinte, eu posso ter uma quialtera, por exemplo, com figuras diferentes. Aqui o exemplo aqui do primeiro compasso é interessante porque, como vem a ligadura, né, eu tenho visualmente falando, dá para me entender melhor visualmente falando. Eu tenho aqui três figuras de um terço, sendo que eu tenho o primeiro terço ligado ao segundo terço, ou seja, eu tenho aqui o valor de dois terços com um terço. E isso eu poderia escrever dessa forma aqui que está no segundo compasso. Colocar uma semínima e uma colcheia, tá ok? E o número 3 em cima, e na verdade já vou subentender que esse grupo aqui ele é proveniente do grupo de um terço. Então, eu tenho a primeira semínima, que equivale a duas colcheias, ou seja, eu tenho dois terços e um terço. Dois terços e um terço. Tá ok? Vou continuar desse ponto aqui na próxima aula para nós seguirmos.